e não há outro onde eu queira estar. E esse é meu brilho. Nunca foi sorte, sempre foi superação. Superação, cara. É do grego. Tô brincando. É que, cara, acho que todo mundo tem uma história de superação, né? Todo mundo tem uma história legal de superação, porque a vida precisa de várias superações. Mas sabe o que eu tava pensando de verdade? Superação, eu acho que é a capacidade da gente dar um novo limite ao limite anterior. Vê se faz sentido pra vocês. É a capacidade que a gente tem de dar um novo limite ao limite que a gente acabou de superar. Por quê? Vocês acham que um dia que a superação vai acabar? Mano, cada dia vai ter seu mal, cada dia você tem que superar e superar um limite. Você tem um limite, você tem um teto. Quando você supera ele, você ao mesmo tempo está criando um outro limite, que ele também vai se levar e assim a vida vai pra sempre crescendo. Faz sentido isso pra vocês? No dia 29/9 do ano passado, de 2019, né? Foi o dia que minha irmã morreu. E esse dia foi muito marcante pra mim, porque era um dia que ia ter um evento na igreja, que a gente ia pra porta das faculdades, ia levantar os cartazes e dizer quanto que Jesus amava a vida de cada um. E aí, quando aconteceu, eu fiquei pensando, tá, e agora, o que eu vou fazer? E aí, eu tinha que escolher entre a minha família e entre ir. E aí eu falei, não, eu vou. E aí eu deixei tudo. Mas, peraí, eu vou pra onde? Eu vou pro evento, eu não vou deixar de ir, de estar lá. Tanto que eu conversei com a minha líder e ela falou, Letícia, eu acho que no momento você não pode fazer nada, eu acho que o que você pode fazer é o seu melhor agora. E aí a gente marcou de se encontrar na rodoviária e aí eu peguei um ônibus. E aí quando eu cheguei na rodoviária, eu senti aquele clima pesado. E já tinha uns meses que eu tinha acabado de voltar pra igreja, de coisas que eu tinha passado, e aí eu tava vivendo muita coisa com Deus. E quando eu tava subindo as escadas pra encontrar ela lá em cima, eu senti como se algo estivesse me empurrando. E quando eu cheguei lá em cima, eu tava usando uma sapatilha. Eu até hoje lembro que foi de uma menina da igreja que eu ganhei. Eu sentei naquela barrinha branca que tem na rodoviária e coloquei o meu sapato e coloquei o meu pé. Eu já não sabia mais o que eu tava fazendo. E aí eu senti uma sensação de, sabe, como se tivesse um ventilador no meu pé. E aí eu fiquei ali pensando, caramba. E deixa eu só entender, você, nesse dia, que foi um dia pesadíssimo, você tomou uma decisão de cumprir o propósito. Só que aí quando você foi na rodoviária, você foi para aquela, como é que fala? Mureta, que é um muro. Para quem não sabe, a rodoviária, né, é um lugar aqui em Brasília que ele tem como se fosse uma ponte, né? Ele tem um lugar bem alto assim. E aí naquele dia eu sentei e eu tava conversando com a minha líder. E aí depois eu não lembro, eu só lembro dela dizer que tava chegando e eu tava sentada e eu me vi naquele momento em pensar em me jogar, só que ao mesmo tempo eu ouvi uma voz dizendo que, cara, Deus, Ele tem coisas grandes pra você. Eu acho que esse foi o momento mais difícil da minha vida porque eu sabia os planos de Deus, mas ao mesmo tempo eu ouvi a voz do inimigo me dizendo pra me desistir. E aí quando eu olhei lá pra baixo, eu vi na época que era o meu antigo pastor, o pastor Leandro, ele correndo. Só que como eu já tava pensando assim, cara, não pode ser ele, porque eu acho que eu tô ficando louca. E eu vi ele correndo, eu falei, não, pode ser ele, eu vou esperar ele chegar, eu vou esperar ele chegar. E eu fiquei repetindo aquilo pra mim, e querendo me jogar, e eu fiquei repetindo aquilo pra mim, e aí passou tanto tempo, que quando eu fui olhar pra baixo pra ver se era realmente ele que eu tinha visto, ele me abraçou. E basicamente assim, eu acho que quando a gente constrói uma vida com Deus, e eu acredito que quando a gente tem esse sucesso ministerial em várias áreas da sua vida, realmente não é sorte. No final é superação. Só quero queimar por ti.